tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Vale Conexão, aquele programa em que a gente bate um papo maneiro e inteligente, sempre com convidados maravilhosos e maravilhosas. É importante lembrar que o Vale Conexão é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguari e a Unhas no Parede. E no programa de hoje eu estou com uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre animais, e animais que são coterapeutas na manutenção da saúde ou na recuperação da saúde. Então, eu quero apresentar para vocês a Fabiola Maia. Ela que é formada em curso clínico de saneamento ambiental e é uma das mais novas alunas do curso de medicina veterinária da Unhas Jaguari. Seja bem-vinda, Fabiola Maia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com toda a comunidade Unhas Jaguaribe. Ai, que bacana. Ô, Fabiola, a grande curiosidade da gente, né, é como é que começou essa sua relação com os animais, de uma forma geral? Eu sei que tem um tipo de animal que é mais específico, que é mais queridinho para você. Mas a tua relação com os animais, como foi que de fato começou? Minha relação com os animais começou desde a minha infância. Eu e minha irmã, nós nutrimos. Eu sou gêmea, tá, gente? Então, eu sou gêmea. E, assim, nós nutrimos essa paixão pelos animais, por todos os animais. Desde a nossa infância, nós salvávamos animais que não são peculiares para muita gente. Nós salvávamos morcegos, répteis, qualquer tipo de animal era bem-vindo. E aos 8 anos de idade, minha mãe iniciou, quando nós tínhamos 8 anos, uma criação, uma granja de perus. Então, já desde muito pequena, ela nos colocou para trabalhar. Com 8 anos, nós já vacinávamos os animais, já sabíamos para que era determinadas doenças e tudo, medicamentos, a medicação. E agora, em especial, nós temos, eu diria que nós amamos os animais, mas os cavalos, eles fazem parte da nossa essência, desde pequeno. Que interessante isso, porque você salvava répteis, insetos, dos mais diferentes tipos, né? Respeitávamos, salvávamos os sapos, que as pessoas tentávamos, né? Porque as pessoas jogavam sal e como eles têm a respiração cutânea pela pele, então funciona como ácido, né? Então, assim, ninguém nunca nos ensinou. Eu acho que nós já nascemos amando os animais, assim, esse amor incondicional que nós temos. Fabiola, vocês viviam em fazenda, em casa de campo? Como que era para ter esse contato com os animais? Nós morávamos num sítio, na localidade de Fortim. Aí, quando eu me casei, vim morar bem pertinho de vocês, aqui na Unhas Jaguari. Aí temos um sítio de uma pequena propriedade de 1 hectare, e aí começamos a criar, trouxemos os animais de lá, né, e do Fortinho, os animais que eu já criava lá, em outra propriedade, e aí me veio a ideia, procurando uma terapia mais específica e de melhor resultado para minha filha e para minha sobrinha, então me veio a ideia de montar o centro de ecoterapia e também como assim, possibilidade de ajudar o próximo, porque se nós vermos, são tantas crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, ou então hipóxia, né, que é falta de oxigênio no cérebro e a criança fica sequelada para sempre, não só crianças, né, mas adultos e o público em geral. Que tem falta de liberdade ou não. Será?
Ô, Fabiola, então foi partindo de uma experiência própria com a sua filha que você Isso. teve a ideia de criar o centro de ecoterapia, não é isso? Mas dentro do centro, eu queria que você explicasse primeiro para as pessoas o que que é a ecoterapia e quais são os outros animais que tem dentro do centro. A ecoterapia é uma terapia, como o próprio nome diz, né? É um método terapêutico que utiliza o cavalo como ferramenta para você estimular. É como se a pessoa, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral, o cavalo ele possui o movimento tridimensional, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, para trás e para frente. Então, é o único animal que consegue enganar o cérebro humano, certo? Quando nós trabalhamos com uma pessoa com paralisia cerebral, então, quando essa pessoa está montada naquele animal, é como se ela estivesse fazendo uma caminhada. Então, começam a ser enviados estímulos para o córtex entende que aquela pessoa está pedindo mais estímulos ainda do cérebro, e o cérebro começa a mandar os estímulos, a enviar de volta, e aquele músculo começa a ser trabalhado. Estou falando assim, de uma criança, por exemplo, ou de um adulto com paralisia cerebral, né, que tenha os membros comprometidos, não importa, geralmente é mais de um lado do que de outro. Aí também para crianças, para pessoas com autismo, TDAH, é uma evolução assim incrível que dá para ser notada na primeira sessão. Então, eu montei uma equipe, certo? A minha irmã ela é pedagoga, porque a equipe mínima multidisciplinar é formada por fisioterapeuta, pedagogo e psicólogo, certo? Então, nós fizemos um curso pela Andi Brasil, fomos a Salvador, né? E fizemos um curso pela Andi Brasil, e aí para nós podermos fazer a ecoterapia funcionar aqui no município de Aracati. E, assim, eu gostaria que a população enxergasse as prefeituras, que isso é um serviço tão importante, tão relevante aqui para a nossa comunidade, que, assim, nós estamos nos estruturando aos poucos, né? Já temos a rampa, já temos, todos os animais são treinados, muito bem treinados, por sinal, e assim, mas nós precisamos de apoio. Nós já fazemos, assim, um diferencial enorme no nosso valor. Por quê? Porque uma parte desse valor sai do próprio centro, para podermos ter, tanto fazemos uma parte de filantropia, certo? Ajudando as mães e as crianças, e fazemos essa parte, mas precisamos assim de apoio. Um grande salto para nós foi o convênio com a própria Munijaguaribe, que nós vamos nos ajudar mutuamente. Certo. A gente vai já falar sobre isso, mas antes, Fabiola, eu fiquei aqui curiosa sobre você falando que na primeira sessão de ecoterapia a gente já percebe algumas mudanças. Como que começou pela sua própria experiência de vida? Quais foram as mudanças que você percebeu na primeira sessão da sua filha, no caso? A mudança na autoestima, na segurança, certo? Na autoestima, o cavalo tem o poder de fazer você acreditar em si mesmo, certo? Então, como é um animal, às vezes nós utilizamos pôneis de uma raça específica, que é para fazer a ecoterapia, certo? Uns pôneis um pouco maiores.
E usamos também animais de raças de grande porte, conforme o peso e a altura da pessoa. Mas, assim, os animais, eles conquistam as crianças. É sempre a mesma cena. Elas chegam muito sorridentes, muito eufóricas, alegres, e saem chorando porque tem que ir embora. Certo? Aí, então, essa autoestima que o cavalo mostra, como ela está montando no animal e tudo, e que ela tem esse poder de montar. Então, isso faz com que essa autoestima ela já gere a autoconfiança, né? E, assim, a vontade de aprender e a vontade de desenvolver das crianças, porque quando estão fazendo a ecoterapia, tem todos os jogos lúdicos. Por exemplo, se a criança está com deficiência no aprendizado, depende da particularidade dela, certo? O que é o foco que nós vamos trabalhar. E aí é um cavalo que tem esse poder de fazer a coisa acontecer. Certo. Você falou, Fabiola, que tem outros animais também no centro. Quais são os outros animais que tem e eles participam também de um processo terapêutico com as crianças? Sim, participam, eles fazem a parte da zooterapia. Nós temos roedores, né, algumas raças diferenciadas de preás, coelhos, muitos gansos, marrecos de outros países, galinhas também de outros países. Os boxes são etiquetados com cada raça, dizendo a origem de onde elas vieram. E temos porcos também, ovelhas, cabras. Então, é uma mini fazenda. E, assim, depois que essa criança termina a sessão de ecoterapia, aí ela vai alimentar algum animal, ou tem os outros animais que fazem parte da zooterapia, certo? Então, aí o contato que elas têm, elas vão no galinheiro, vão no cercado dos gansos, né, que são das aves aquáticas. Aí, então, tudo isso interage, e a família também, porque nós temos que ter todo aquele convívio e apoio à família, né, porque para continuar fazendo na semana em casa o nosso trabalho, que nós passamos os exercícios para fazer em casa também. Certo, e quem passa esses exercícios, quem prescreve, são essa equipe multidisciplinar, e de acordo com a necessidade de cada criança, eles prescrevem. É isso? Certo. Agora me diz uma coisa, Fabiola, eu não sei se você conhece, né, mas quem introduziu a coterapia por meio dos animais, né, os animais como coterapeutas, foi a doutora Lísina Silveira, né, psiquiatra brasileira, que fez muito pela psiquiatria, especificamente na área da esquizofrenia, né? E a Lise, quando ela catava aqueles animais, principalmente os gatos, que ela era alucinada por gatos, né? E cachorros, ali em torno do bairro de Engenho de Dentro, do Rio, Lise era vista como a gente vai trazer esses bichos aqui para dentro, para ficar com esses loucos, né, como eram chamadas essas pessoas na época. E aí a Lise se tornou conhecida, né, como aquela que tornou os animais como coterapeuta. E que é interessante que, por mais que muitas vezes alguns clientes dela fossem considerados agressivos, eles nunca foram agressivos com os animais, né? Pelo contrário, entregavam aquela responsabilidade e eles levavam adiante aquela responsabilidade, né? Portanto, que no período que houve um sacrifício dos animais por parte de outras pessoas que não concordavam com a metodologia de trabalho dela, ela fez uma espécie de greve para não atender mais, porque aquilo para ela foi muito forte, como também para os clientes, né? E aí, eu queria saber de você contando sobre a questão que as crianças entram sorrindo, saem chorando, né? Quantas crianças o centro hoje atende e como é que alguém interessado quiser conhecer o centro para que o filho ou a filha
possa participar desse processo terapêutico, eu não sei se tem adultos também, como que a pessoa deve proceder? Nós temos o nosso Instagram, certo? E eu vou fornecer aqui o meu contato e o contato do coordenador responsável, que é o Eri Braga. E hoje nós estamos iniciando às sextas aos sábados, quinta, sexta e sábado. O dia todo estamos funcionando esses 3 dias, certo? Começa às 7h30 da manhã até 5 horas da tarde. Porque nós temos a área de sombreamento lá para fazer, então não, é tudo muito ventilado, certo? Nós estamos atendendo, Alda, não só crianças, mas idosos também. Eu tenho um idoso de 77 anos que tem um histórico de hidrocefalia, que é água no cérebro, e como ele teve Covid, ficou sequelado no ano passado. Então, os neurologistas passaram para esse senhor o tratamento da ecoterapia. Aí, no primeiro dia já da sessão de ecoterapia, nós iniciamos com 15 minutos, uma sessão são 30 minutos. Aí nós iniciamos com 15 minutos, ele ficou nervoso no início e tudo, mas após 3 minutos de sessão, ele já estava com a coluna totalmente no lugar, assim, ficou muito feliz. Nós colocamos uma bola para praticar a fisioterapia, ele fazendo os exercícios no cavalo com essa bola, e os familiares relataram que no primeiro dia de sessão ele já dormiu super bem, certo? Que ele trocava, digamos assim, no popular, a noite pelo dia. E no primeiro dia de sessão já dormiu super bem, continuando os exercícios, que é como eu estou dizendo. Nós fazemos os exercícios no centro, sobre o cavalo, né? A criança ou adulto, o praticante, porque não é paciente, viu? É praticante, porque ele faz parte do processo de recuperação dele. Ele trabalha para isso, né? Também. E aí os familiares me relataram que ele já começou a andar bem melhor, dormiu a noite toda, tranquilamente, já na primeira sessão. Nós já estamos na terceira sessão dele. Fabio, o que eu queria saber é quantas pessoas tem hoje no centro sendo atendidas e se tem valores, né, envolvidos, como que as pessoas podem participar, praticar, né, como você usa esse termo, praticante, e não paciente, que também paciente, uma pessoa que está sentindo dor ou está com algum incômodo, está paciente, coisa tudo, tá certo também. E nem cliente, né, como a doutora Nilda Silveira usava. Então, assim, quantas pessoas tem lá? E quem tiver interesse, qual é o investimento que tem que ser feito? Conta para a gente. Alda, nós temos na base de 10 pessoas, entre idoso, adolescente e crianças, com diversas, assim, particularidades, uns com hidrocefalia, outros com hipóxia neonatal, que, para quem não sabe, é a falta de oxigênio no cérebro no momento do parto, que traz sequelas para o resto da vida. Outros com paralisia cerebral. Então, o valor que nós cobramos, o centro já disponibiliza, em qualquer centro de ecoterapia, são 4 sessões mensais por 450 por mês. Mas nós estamos fazendo, assim, um valor de acordo com o público do Aracati, não é? Porque já são muitas despesas, só que, como nós temos esses outros profissionais, que dependendo da particularidade do praticante, ele vai
puxar mais de um profissional, certo? Ou do pedagogo, ou do psicólogo, ou do próprio fisioterapeuta. Certo. Então, Alda, nós estamos com um valor de R$ 320, certo? Nesse valor inclui o quê? Inclui os jogos pedagógicos após, e inclui também a zooterapia, que não é só para a criança, nós abrangemos aquele acompanhante que vai com aquele praticante, certo? E, assim, nós estamos vendo que, através dos convênios com clínicas, esse valor pode ainda ser mais reduzido, certo? Mas, por enquanto, o valor está sendo esse. Existe um período. É uma despesa muito alta, são as nossas despesas com os animais e com os profissionais, certo? Pois é, aí assim, duas coisas que eu queria saber também. A receptividade da comunidade de Aracati, os arredores, está sendo bacana? As pessoas estão cada vez mais procurando na medida em que elas conhecem o centro? À medida que conhece o centro e a própria terapia, né? Então, uma família vai passando para outra e, assim, a receptividade está sendo maravilhosa. Nós fizemos 3 meses aí de trabalho filantrópico, nós recebemos as escolas municipais de Aracati, a municipal, a Francisco Saboia, a Raízes e Asas, e todas as escolas querem novamente, certo? Então, nós já estamos fazendo esse trabalho também de receber um público, uma escola, sala X, e cobrar um valor praticamente irrisório. Cobramos R$ 10 por criança, para ela passar ou uma tarde ou uma manhã conosco. Então, tem toda a área do piquenique, né? Nós temos a área de fazer piquenique, aí temos a garagem pedagógica, eles vão fazer todos aqueles jogos de psicomotricidade, temos a Neuma Costa, né, que é uma excelente profissional, então ela faz todo aquele trabalho do aprendizado da criança, do adolescente, daquela parte de coordenação motora, tudo isso nós temos na nossa garagem pedagógica. Então, nós também estamos atendendo esse público particular, sim, que são R$ 10 e as escolas marcam conosco, certo? E nós recebemos uma classe por vez, que não tem mais condição de receber mais do que isso. São muitos profissionais, né? Enquanto uma parte está na ecoterapia, a outra está na garagem pedagógica, a outra está na zooterapia. Ô, Fabiola, assim, nós do Vale Conexão, a equipe do Vale Conexão, quiser ir passar uma tarde aí com vocês, nós estamos autorizados também. Como é que é? A gente pode fazer a ecoterapia, a zooterapia, como é que é? Vamos só fazer o agendamento, né? E, assim, a primeira sessão não paga. Por que nós fazemos isso? Porque nós confiamos no nosso trabalho e confiamos no poder de sedução dos animais, porque todos querem voltar. Até hoje nunca teve uma criança assim que ou que não quisesse ou que não tenha gostado, que tenha ficado chorando. Ao contrário, só se for de felicidade e infelizmente na hora de ir embora. Ô, Fabio, me diz uma coisa. Você falou, né, de custeios com os animais. Cavalo é um animalzinho caro, é bonito, tudo, mas é caro, né? Fora os outros que você tem dentro do centro. Então, assim, como é que é feito o acompanhamento desses animais do ponto de vista nutricional e do ponto de vista veterinário? Pronto, do ponto de vista nutricional, assim, como nós somos criadores, eu consegui comprar o meu primeiro cavalo aos 12 anos de idade,
Então, assim, o meu grande sonho sempre foi ser veterinária e eu, como eu já lhe disse antes, nascemos amando os animais e quem ama, cuida. E para cuidar, você sempre tem que ter o conhecimento. Então, eu sempre pesquisava muito, desde criança, e minha mãe também me ajudava muito, assim, nessa parte. De alimentação de animal, a minha primeira experiência de trabalho, assim, foi com ela, com a minha mãe, certo? Aí, essa parte de alimentação, nós conhecemos a fundo, né? Assim, porque é muito diferente, por exemplo, os cavalos, geralmente, cavalos morrem de cólica. Quando o animal está com cólica, é um manejo inadequado. Por quê? Porque na natureza os cavalos, eles pastam 16 horas por dia. Então o estômago deles é muito pequeno. Aí o que é que as pessoas fazem? Além de, por exemplo, pegar uma ração formulada ou para uma égua gestante, ou para um cavalo competidor, ou para apenas manutenção, como é o nosso caso, a pessoa pega e mistura a ração, né, tentando baratear, mas é um barato que vai sair caro. E, geralmente, a cólica é conhecida como assassina silenciosa e noturna. Por quê? Porque você encheu aquele animal de comida durante o dia todo. Então, à noite é que a cólica vem se apresentar. Aí, geralmente, o criador, quando se depara na baia, o animal está já morto, né? No dia seguinte. Aí nós sempre temos esse cuidado do manejo, justamente por conta disso. E tem que ter todo aquele asseio nas baias, para o quê? Para não dar doença nos cascos. E para o animal não ficar doente em si, nem nós, né? Assim, tem todo aquele processo de limpeza diária das baias, por mais de 2 vezes por dia, certo? A troca da água também. O cavalo bebe muita água, certo? Aí nós temos sempre todo cuidado. E a parte de medicina veterinária, aí nós contamos com um veterinário aqui do Aracati, para nos dar a manutenção. Faz todo o acompanhamento do animal, né? Fabiola, agora em abril, a gente falou do abril laranja, né? Todos os meses tem uma cor agora. Então, o abril laranja é relacionado aos maus tratos aos animais, né? Você que desde criança tem essa relação tão próxima com os não humanos, como é que você percebe, Fabiola, essa nossa relação tão distanciada, né, com os não humanos, a ponto da gente olhar para eles e achar que eles estão ao nosso serviço? Eu sei que isso tem muito com a visão da ciência moderna, que nos colocou, né, num patamar muito elevado de dominação, de controle, de forma que se estendeu à natureza também, né? Como se a natureza estivesse ao nosso serviço. E aí, assim, relembrando o Abril Laranja, como é que você vê essa questão dessa relação entre os humanos e não humanos, a ponto de ser necessário a gente criar leis específicas para combater maus tratos aos animais? Eu diria até que, infelizmente, até uma questão cultural, agora com a tecnologia, com o celular, nós estamos ensinando mesmo aos nossos filhos a serem mais insensíveis, essa que é a realidade, mas, assim, quando a pessoa conhece, eu digo que os animais são anjos, são nossos anjos aqui, porque o poder de transformação, de ajuda a uma pessoa que está se sentindo com depressão, com ansiedade, o poder de ajuda dos animais, de um cão, por exemplo, de um gato, só quem consegue assim, enxergar isso para ver aquele valor, aquele verdadeiro valor que os animais têm, né? As pessoas, por exemplo, discriminam
as galinhas, né, os galináceos e tudo, mas não fazem termos pejorativos, como se fossem animais desinteligentes, mas não julgando ser desinteligentes, mas não são. A prova é que quando entra uma pessoa diferente no galinheiro, elas ficam apavoradas, quer dizer, ela já está acostumada com a presença. Se fosse um animal que não tivesse inteligência, não perceberia isso, né? Eu vejo assim. E os animais te acompanham, você chama, os animais te acompanham. E, assim, é interessante esse questionamento, eu acho que nós precisamos de enxergar os animais nas nossas vidas, os benefícios que eles só têm muito, eles têm muito mais a nos doar do que nós a eles, certo? Não importa o animal. É interessante isso que você está falando. Da gente é totalmente visível. Certo. E é interessante isso, Fabiola, que você está falando, né? Porque eu estou lembrando da Anise da Silveira o tempo todo, né? Porque ela falava muito isso dos gatos, por exemplo, né? Porque o gato, se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Porque assim, se a gente deveria ser com o gato, né? Ou eles são melhores do que a gente? Porque a gente fica ali do lado do outro, xingando, apelidando, né? Bulinando com nomes de animais não humanos, inclusive, para desqualificar a pessoa. Na verdade, eles poderiam deixar ser bonitinho, do jeito que o gato faz com a gente, né? E aí você falou uma coisa muito legal, e eu tenho uma aluna no curso de medicina veterinária que ela é alucinada por gatos, né? Ou cavalos, desculpa. E ela sempre coloca ela faz essa analogia entre o cavalo e o humano, né? O não humano com o humano. E aí você falou a mesma coisa aqui, né? O que o cavalo traz para a gente e o que a gente pode trazer para o cavalo nesse sistema de cooperação entre humanos e não humanos? O cavalo, eu diria que são anjos de 4 patas. E o cavalo é um ser tão magnífico, tão maravilhoso, que ele, por exemplo, ele consegue esconder a deficiência. É aí onde está, digamos, o pulo do gato. Ele consegue esconder a deficiência de uma pessoa com paralisia cerebral, né? E se for o comprometimento maior for nos membros inferiores. Então, quando você monta, se a pessoa tem uma perna amputada e tudo, então quando você monta, ele consegue esconder aquilo. E quando você começa a cavalgar, é uma coisa mágica. Os espíritos se unem, como se os espíritos se unissem, porque no final, até os batimentos cardíacos estão iguais, tanto do cavalo como do cavaleiro. Ah, é? Por isso que você corrige sua postura e tudo, assim, depois que, no final da sessão, que você vê, assim, logo a mágica, o benefício que faz com o praticante. E os animais querem tão pouco da gente, né? Querem só o nosso amor, querem só a nossa atenção, ser tratado bem. E a maioria das pessoas, assim, não conseguem enxergar isso, veem o animal como um objeto. Só que eles não são objetos, eles têm tanto a nos ensinar, tudo na natureza, a você não ser fútil, a você não gastar as coisas sem necessidade, né? Então, eles pegam só o essencial para sobreviver, né? E eu diria que eles têm muito mais a nos ensinar. Certo. Fabiola, o nosso papo está super interessante, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. No próximo programa a gente vai continuar
Inclusive, eu quero saber a sua opinião sobre o fato de uma capivara filó, que nos últimos dias bateu aí a audiência em todas as redes de comunicação por conta desse episódio. Mas essa resposta você só vai me dar no próximo programa, porque por hoje a gente fica por aqui e no nosso próximo Vale Conexão eu continuo com a Fabiola Maia. Vem com a gente, tchau, tchau e até breve.